As alergias respiratórias estão por aí. Seja a poeira, a determinados alimentos ou animais, como gato, cachorro. Aliás, parece que quase todo mundo está fungando e assoando o nariz constantemente, não é mesmo? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças respiratórias são aquelas que acometem as vias respiratórias e outras estruturas dos pulmões. Mas, por mais que pareça fácil, as pessoas ainda podem se confundir ao tentar entender os sintomas que as acometem, tratando a doença inclusive de forma errada. Então, para entender mais sobre os principais sintomas de cada doença ou cada alergia, nós vamos receber agora, eu e você, ela que é médica alergista, a doutora Verônica Tavares. Bom dia, doutora! Bem-vinda! Obrigada. Que alegria receber, doutora. A senhora está vindo de onde, doutora? Estou vindo de São Paulo. De São Paulo. Obrigado, São Paulo, por nos emprestar a doutora Verônica aqui por um instante para o nosso programa Saúde e Fé. É muito comum, não tem época do ano que aparece ou doenças respiratórias é o ano inteiro, doutora? É o ano inteiro, mas a gente tem uma incidência maior nos meses de outono. De outono, então, a temperatura está baixando. Isso. Março, abril e maio, aqui em São Paulo, são os piores meses. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos. Por favor, doutora, sente-se, por favor. A doutora Verônica já está aqui, você que está preparando aquele almoço gostoso, pode preparar, fique à vontade, mas deixa a TV ligada, aumente o volume aí para você não perder nenhuma das explicações. Doutora, então, alergias respiratórias, doenças respiratórias, primeiro assim, vamos conceituar o que são. Então, primeiro vamos falar o que é uma alergia, né? Alergia é uma resposta do nosso corpo, uma resposta do nosso sistema imunológico quando ele tem contato com algum alérgeno. E aí ele responde com os sintomas de alergia. E no caso das alergias respiratórias, ele responde com os sintomas respiratórios. Coriza, obstrução nasal, espirros e também com a crise de asma. Então é uma reação que o nosso sistema imunológico, que está lá programado para nos defender, começa a sentir quando tem um agressor, é isso? Exatamente. Na verdade, é a mesma coisa se a gente for pensar numa infecção, só que ele acha que um alérgeno, ele tem uma resposta errada, né? Ele olha ali para o ácaro, por exemplo, e ele acha que o ácaro é uma infecção e tem essa resposta contra ele. Mas é uma resposta grande, exacerbada, e todas as vezes que ele tiver contato com aquele alérgeno. Então, quer dizer que o inimigo pode morar em casa? Mora, né? Muitas vezes mora bem pertinho da gente. Então fala para quem está em casa, doutora, assim, para quem está acompanhando, quais são assim os principais vilões, né, que estão dentro de nossas casas, que provocam e produzem esse quadro alérgico aí, doutora? Então, o principal vilão quando a gente fala de alergias respiratórias são os ácaros. Ácaros. O ácaro é um bichinho que ele se alimenta da poeira. Então, onde tem poeira, onde tem mofo, onde tem umidade, o ácaro está lá. E ele está onde a gente menos imagina, no nosso travesseiro, no nosso colchão, no tapete da nossa sala, na cortina. Ele está dentro da nossa casa. Então, é importante deixar sempre a casa aberta, arejada, ventilada, isso é fundamental. Isso é fundamental, e manter a casa sempre limpa, evitar usar vassoura para não subir a sujeira, a poeira, tem que passar pano úmido mesmo na casa. E ter todo um cuidado com o ar-condicionado, ele também mora lá, doutora? Ele está lá, ele vai pelos tubos do ar-condicionado ou não? Ele pode ir, porque o que acontece? O ar-condicionado tem um filtro, né, que vai filtrar o ar que vai passar para o ambiente, e o ácaro, ele fica na poeira que se acumula nesse filtro. Então, é bem comum a gente olhar o filtro que está lá do ar-condicionado, que a gente faz tempo que não limpa, e abrir, e ele está imundo. Nossa. Então, ele mora ali, e aí conforme o ar joga para o ambiente, ele espalha ali o ácaro para o ambiente todo. Então ele se alimenta da poeira, do pó. Isso, né? Isso. Pelo menos se ele deixasse a casa limpa, mas não, ele só se alimenta e continua sujo, né? Exatamente. Doutora, né? Então tem que ter cuidado acima de tudo. E aí a senhora falou que mais no outono, temperaturas estão começando a baixar, etc. E tem muita gente assim que começa, quando o tempo começa a esfriar, tirar as roupas do armário, etc. Estão lá, cobertores e casacos, blusas, etc. O ácaro pode estar lá também ou não? Normalmente ele está. Eu falo que armário, na verdade, limpar guarda-roupa é um perigo, mesmo para quem não é alérgico, porque o guarda-roupa está lá fechado, aquela blusa que você não usa há um ano, mesmo quem não é alérgico, é difícil não ter algum sintoma quando tem contato, então é difícil não espirrar quando abre ali aquele guarda-roupa. Para o alérgico, aquilo é um perigo. Ele realmente pode ter os sintomas bem exacerbados, bem fortes, quando ele pega uma roupa guardada. Ok, o ácaro está ali, os outros alérgenos estão ali, então eles entram em nós. Eles vão para lá para o pulmão, doutora. Eles começam a circular e nessa condução começa a fazer estrago. Isso, na verdade eles entram, né,
principalmente pelo nariz, e aí já nesse primeiro contato, né, com o nosso corpo já tem uma resposta contra ele. Espirro, né? Isso, o espirro, tentando eliminar. O espirro é uma forma do nosso corpo de se defender, de tentar eliminar aquele ácaro, né, aquele corpo estranho que a gente brinca, né, o alérgeno do nosso corpo. Mas defende? Pouco. Quando você é alérgico, normalmente não defende. 30% defende, 30%, 40% defende, o resto entra. Exatamente. Acaba entrando. Não é que o ácaro vai para o pulmão, mas só de você ter contato via nasal com aquele ácaro, ele faz uma resposta que pode ser uma resposta pulmonar. A senhora trouxe algumas fotos aí, a gente faz questão de mostrar para você que está em casa. Vamos mostrar algumas fotos, doutora? Assim, eu gosto muito de visualizar aí a situação que a gente está... Então, aqui, doutora, a aula é sua aí, doutora. Aqui é mais para o pessoal entender. Esse é como se fossem os ácaros, tá? E aqui é onde ele pode agir. Porque quando a gente pensa em ácaro, às vezes a gente pensa só na rinite. A gente pensa só naquela obstrução nasal e uma rinite descontrolada pode levar a uma crise de asma. Então, o ácaro, ele também age nas asmas alérgicas. Mas ele chega lá, doutora, ele pode chegar lá, o bichinho pode chegar lá, ou o processo todo, o próprio organismo vai eliminando? É difícil chegar o bichinho lá. Tá. O que chega é a resposta que o nosso corpo faz contra ele. E aí chega e começa a provocar o quê? Ele faz uma inflamação, né, no nosso pulmão, e aí essa inflamação vai levar a uma obstrução, a uma diminuição do calibre, né, do brônquio, vai levar a um aumento de secreção, e aí vai levar a falta de ar, a tosse, enfim, aquela crise de desconforto respiratório. Isso criança pode ter também, doutora? Criança tem muito, mas adulto também pode ter. Na verdade, as pessoas acham que asma, bronquite é doença de criança. E não é uma doença de adulto também. Uma alergia respiratória não tratada, não cuidada, não dada devida atenção, pode desenvolver lá na frente um pulmão, por exemplo, uma pneumonia, alguma coisa mais séria, doutora? Na verdade, uma doença respiratória não tratada deixa o seu pulmão mais inflamado. Um pulmão inflamado, ele não tem suas defesas tão efetivas. Entendi. Então, sim, faz com que você tenha maior chance de ter um quadro respiratório como uma pneumonia. Muita gente tem dentro de casa, doutora, assim, os gatinhos, enfim, cachorrinhos, isso também leva a situações, doutora? Então, tem alergia ao cachorro, alergia ao gato. Ao gato é bem comum essa alergia, muito mais do que o cachorro, mas também o pelo desses animais podem carregar o ácaro. O ácaro gosta de viver ali no bichinho. Então, às vezes, não é a alergia do animal, é a alergia do ácaro que vive no pelo do cachorro ou do gato. Culpar o animalzinho, culpar quem não cuida direito, né? Exatamente. Já culpamos muito e descobrimos que, na verdade, não precisava culpar. Doutora, essa foto aqui, doutora, o que a gente está mostrando? Aqui é mais ou menos mais uma brincadeirinha, mais um infográfico para vocês verem. O frio pode piorar, sim, a alergia respiratória, tá? O ar gelado, o ar seco, ele pode piorar. Aqui é a bombinha que a gente usa para tratar a crise de asma e também para poder cuidar da asma, para ela não, no tratamento a longo prazo. Aqui é a criança fazendo inalação. Inalação é um dos tratamentos mais simples e efetivos para uma alergia respiratória. Aqui é uma criança tossindo, um dos sintomas. Aqui, o exame físico, né? Então, a gente vai lá examinar garganta para poder ver como é que está a via respiratória e vai, claro, auscultar o pulmão. Muita gente, assim, doutora, usa, a gente vê que lá no universo oriental é comum, né, um japonês, um chinês, um coreano, etc. A gente vê com aquelas máscaras, tá no dia a dia, vai trabalhar com aquela... Aqui no Brasil, quando a gente diz, opa, a pessoa está muito doente, ou tem alguma doença rara aí, enfim. Então, isso ajuda bastante, doutora, essa máscara aí? A máscara, ela protege também contra o ácaro. Então, se é uma pessoa alérgica que vai precisar limpar um guarda-roupa, limpar alguma coisa, a gente pede para usar realmente, para evitar esse contato. Mas as pessoas usam, na verdade, para evitar o contato com infecções. Então, o vírus da gripe, que é um vírus que está aí no ambiente, que ele é muito fácil de pegar. E quem tem alergias respiratórias, quando tem contato com um vírus, como o vírus da gripe, pode ter uns sintomas muito mais fortes, muito mais intensos. Então, nesses casos, vale a pena usar. Além dos espirros, a garganta também sofre, doutor? Sim, a garganta sofre. Aqui ela está com a sensação de sufocamento, né? As alergias respiratórias, elas não costumam dar aquele quadro grave de fechar glote, né? Que é a anafilaxia. Não costuma dar isso. Mas dá uma sensação ruim, dá um edema, né? Que é um inchaço dessa região. Então,
tratar a rinite, tratar a asma é importante para evitar esse tipo de coisa. Eu estou vendo que a senhora está falando dos rinite, asma, sinusite, são vários tipos de alergias respiratórias? Isso, são várias ites, na verdade, né? Quando a gente fala de alergias, a gente fala da rinite é a do nariz, e a asma / bronquite, né, que é a mesma coisa, que é a pulmonar. Sinusite é a complicação de uma rinite. Sinusite é um quadro infeccioso, tá? Que acontece quando você tem um acúmulo de secreção na via aérea superior. Essa secreção fica ali acumulada, ela acaba sendo infectada por uma bactéria e aquela secreção fica esverdeada, fica grossa, né? Fica intensa e aí você precisa tomar antibiótico. Isso é a sinusite. Ok, os seios da face. Nos seios da face, exatamente. Mais uma foto aqui para a gente ilustrar? Temos mais uma foto aqui. Opa, aí então a pessoa já está se tratando aí, doutor. E aqui é a inalação. Eu amo uma inalação, adoro, sempre recomendo inalação e lavagem nasal. Eu brinco que eu sou a louca da lavagem nasal, eu adoro. Tem que fazer, são medidas simples, baratas e efetivas de tratamento. Pode ser, não necessariamente quando a pessoa está num quadro infeccioso, enferma, pode ser qualquer tempo do ano, doutor? Qualquer época do ano e principalmente na época do tempo seco. O tempo está seco, você está sem sintoma nenhum, mas você sabe que você é alérgico, que você tem uma chance maior de fazer uma alergia, já começa a fazer inalação. A gente também contagia os outros, por exemplo, eu posso ter um monte de ácaros aqui na roupa e abraçar uma pessoa, estou passando para essa pessoa, doutor? Como... Aí já é mais difícil, é mais difícil. A gente não contamina as pessoas com ácaro. O ácaro está no nosso ambiente. A gente normalmente não carrega ele, mas a gente convive com ele. Na poeira ele fica voando, ele levanta voo. Ele levanta voo quando a gente levanta a poeira também. E quando a gente respira, ele está entrando. Ele está entrando. No processo do espirro, eu estou jogando para o outro, não? Porque essas gotículas, não ácaro, não... Pode ser outras coisas. Você está jogando outras coisas, principalmente quando é quadro infeccioso. Então, o vírus da gripe, né, ele é um vírus que passa muito fácil no espirro. O ácaro, ele já não consegue passar tão fácil assim. Temos mais uma foto ainda para a gente ilustrar aqui o assunto. A senhora falou que adora limpeza do nariz, então aí, ó. Né? Aqui a gente usa para lavar o nariz, mas aqui é um dos tratamentos que a gente usa para rinite, que é o corticoide nasal, que é um dos tratamentos utilizados para alergia respiratória. Mas sempre passando num profissional, doutora. Sempre, não é porque está na promoção na farmácia que eu vou lá usar, porque eu vi aqui no programa, a doutora falou que faz bem, etc, né? Exatamente, mesmo porque você tem que entender se você tem necessidade de usar esse remédio é um corticoide. É uma droga, então, né? Exatamente, não é imune a outros efeitos laterais. Exatamente, outros efeitos. Então, não dá para usar sem ter sido prescrito. Agora, a limpeza do nariz. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. É importante, assim, tem algum produto específico? Água basta? Assoprar o nariz? Como é que é essa limpeza? A limpeza do nariz, ela é feita com soro fisiológico. Soro que você compra aí na farmácia, que tem um preço acessível, tá? Você coloca numa seringa, que também compra numa farmácia facilmente. Aí levanta a cabeça, como é que é? Faz sentado, tá? Com o rosto até inclinado para frente, na verdade, porque a ideia é que você coloque o soro na seringa, coloque a seringa no seu nariz, aperte e ele saia pelo outro lado. Ele se comunica com o outro lado. Exatamente, e sai pelo outro lado. Nada de levantar o nariz, porque você pode engolir. Não tem problema se você engolir, tá? Mas a ideia melhor, né? Assim, até para a sensação melhor para a pessoa que está fazendo é que ele saia pelo outro lado. Isso é uma vez ao dia, 2 vezes, quantas vezes por semana? Quando você está bem, sem sintoma nenhum, 1 vez ao dia. Agora, se você está ruim, se está com muita secreção, dá para fazer pelo menos umas 4 a 5 vezes. Então, é recomendado usar o soro fisiológico para limpeza? Sim, né? sim. Que maravilha. Temos mais alguma foto assim para ilustrar? Aí, olha só. O ar-condicionado. Olha só, né? O ar-condicionado é ótimo, não é que eu não gosto de ar-condicionado, eu adoro um ar-condicionado, mas a gente precisa ter muito cuidado com a limpeza dele, que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Exato, né? Porque tá lá, a gente vê mais o resultado daquilo que ele faz do que o aparelho em si, né? Então, tá lá, tá acumulando. Então tem que fazer de tempos em tempos uma limpeza no filtro. O ventilador também acumula? Tá o ventilador ligado, tá lá na casa, tá fresquinho, mas o ácaro tá passeando lá, né? Acumula. Acumula pó em qualquer lugar, né? Se a gente deixar ali uma mesa sem limpar, vai acumular pó. A diferença do ventilador é que além dele acumular, na hora que você liga, ele joga ele pro ambiente. Né? Tá espalhando, tá democratizando os ácaros. Exatamente, deixando para todo lado. Uma criança que tá pequenininha, tá lá, tá engatinhando, tá colocando, né, passando por lá, e a mãozinha dela, a unha dela, tá em contato com as coisas. Aí passa na boca
Isso também, o ácaro sobrevive à saliva ou não? Não, o ácaro vai mais pelo nariz mesmo. Então, assim, claro, ela está engatinhando, ela vai num tapete e ela respira naquele tapete, ela está tendo contato com o ácaro. Mas o da mão, né, aquela coisa da criança, para isso não. É mais para infecção, até para alguns vírus, né, mas para alergia, para o ácaro não. Então, o ideal é pegar um tapete, dar uma batida lá fora, né? Isso, na verdade, o ideal é ter tapetes que você possa lavar com frequência. E se você for alérgico, o ideal é não ter o tapete. Exato. E um cobertor, um edredom, coloca lá no varal, no sol. O sol ajuda, né, doutor? O sol ajuda bastante. Precisa ter capa de colchão, capa de travesseiro, porque o colchão ele acumula muito ácaro, muito mesmo. Tá. Agora, um dos sintomas também é a tosse. A pessoa tosse e no processo de tossimento, de tossida, você pode inflamar mais ainda, você pode levar um quadro assim de inflamação mais aguda, é isso? Isso, a tosse, ela é como o espirro, é um sinal de defesa do nosso corpo. Ele está ali para tentar jogar fora alguma coisa que não lhe pertence ao sistema respiratório. Normalmente é secreção. Então, a tosse também vem por conta da inflamação do pulmão, tá? A gente tosse por dois motivos. A gente tosse por secreção de via aérea superior e também pode tossir por conta da crise da asma, que é fechar o calibre diminuir o calibre do brônquio e causar esse processo inflamatório. Alergias respiratórias. Então, falamos até agora que a alergia é... Alergia é uma resposta do nosso corpo ao contato com o alérgeno. Na alergia respiratória, o ácaro é o principal vilão. É o principal vilão, doutora. Então, sim, é o espirro, é tosse, né? A obstrução nasal, é a crise de asma, falta de ar, tudo isso. Cuidado com a limpeza da casa, os tapetes, cuidado, sim, mantenha limpo também os animaizinhos, é isso, doutora? Sim, também, banhos semanais, isso é importante. Cuidado com a limpeza da casa, usar capas de colchão e de travesseiro. Um colchão, ele aumenta 5 quilos em 5 anos de ácaros. Como é que é, doutora? Um colchão, presta atenção, gente, um colchãozinho aqui lá, que meu Deus, sabe quantos anos eu tenho meu colchão, né? Quando você vai tirar da cama, você pega assim um trator, você não vai conseguir. Por quê? Ele pode aumentar 5 quilos em 5 anos só de ácaros. Ou seja, então você está dormindo com o inimigo e não sabe, né? Exatamente, Doutora, além das nossas perguntas, estão chegando também as perguntas que os nossos telespectadores mandaram via WhatsApp, aí a gente faz questão de registrar com muito carinho, a gente agradece, viu? A Cirlei Moura, de Campos do Jordão, São Paulo. Bom dia, Cirlei, Deus te abençoe, que bom que está conosco, Cirlei. Qual o exame para identificar alergia respiratória? E alergia respiratória causa dor no peito? Pergunta a Cirlei, doutora. Então vamos lá, o exame para identificar a alergia respiratória é um exame que vai tentar identificar se você tem uma resposta contra aquele alérgeno. Tá. Então a gente tem dois exames, um que é o prick test, que é aquele exame do braço, que a gente prica ali os alérgenos, os ácaros, pelo do cão, pelo do gato, e tem também esse mesmo exame em forma de exame de sangue. Ou seja, você pega até o próprio inimigo, digamos assim, coloca um contato na pele para ver se tem alguma reação. Exatamente. Que tipo de reação? Fica avermelhado? Fica vermelho, faz uma pápula, né? Uma pápula elevada, quer dizer, um edema na região do braço, vermelhinho, coça. Então, se ficar assim, você tem que eliminar de vez em casa, né? Exatamente. E não pode, claro, como a pessoa não pode ver numa bolha, então tem que ter um trabalho coletivo familiar aí. Muito obrigado, Cirlei, que Deus abençoe. Mais uma pergunta aqui chegando para nós. A Beatriz Gonçalves, de Goiânia, lá em Goiás. Obrigado, Beatriz, que Deus te abençoe. Que bom que você está conosco também no Saúde e Fé. Tenho alergia à mudança de clima, a cheiro de perfume, sabonete e tudo que tem cheiro, eu sinto falta de ar. Tem alguma vacina que devo tomar? Pergunta a nossa queridíssima Beatriz, doutora. Olha, Beatriz, pela sua questão aqui, eu acho que você tem uma asma e você precisa primeiro controlar a sua asma, porque quando você tem uma asma controlada, você consegue ter contato com o cheiro do perfume, com o sabonete, nem tudo vai te dar uma alergia, porque a gente não tem alergias a cheiros normalmente, aquilo, você até tem os sintomas, mas é porque alguma coisa está errada. Entendi. Tá? O seu nariz está muito inflamado, o seu pulmão está muito inflamado e pela sua queixa aqui de falta de ar, provavelmente é uma asma que não está bem controlada. É também um quadro alérgico, é uma alergia, né? Mas sim, não é nesse caso aí. A Mônica Sanches, de Quelu, São Paulo. Bom dia, Mônica. Deus te abençoe. Que bom que você também está acompanhando o nosso Saúde e Fé, aprendendo aqui com a doutora Verônica, viu, Mônica? Minha filha tosse muito só no período da noite, quando vai dormir. O que será?
já tirei o ventilador. E o colchãozinho aqui meio que falando aí. Pode realmente ser uma alergia, e alergia a alguma coisa que tem dentro do quarto dela. E por que tosse mais à noite? Porque quando a gente deita, a secreção que está aqui nessa região, ela desce e vai lá para a garganta. Então tem o que a gente chama de gotejamento posterior, e aí dissemina a tosse. Mas se é sempre na hora que dormir, dentro daquele local, deve ter alguma coisa que não está indo bem ali. Que maravilha. O nosso amigo Caio Almeida, de São Paulo, capital. Bom dia, Caio, bem-vindo. Que bom que você está conosco também aí em São Paulo, acompanhando e representando a capital no Saúde e Fé. Bom dia, Frei Rinaldo. Como diferenciar rinite de sinusite, doutora? Vamos ajudar o Caio a recapitular aí. Vamos lá, rinite, ela é uma doença crônica, então todo dia você coça o nariz, você espirra, você tem aquela secreção clarinha, né? Mas está o tempo inteiro, teu nariz está sempre entupido, você tem uma rinite. Se essa secreção começou a ficar esverdeada, a tosse ficou mais intensa e produtiva e você teve febre, você tem uma sinusite, que é um quadro infeccioso. Então, a rinite é crônica, a sinusite é... uma infecção. Infecção, tem cura? Tem cura, tem cura. Né? A crônica não, doutora. A crônica tem tratamento. Tem tratamento que pode levar à tolerância. A gente não gosta de usar a palavra cura, mas a gente usa a palavra tolerância. Qualidade de vida acima de tudo, né? Sim. O nosso amigo Matheus Carvalho, de Florianópolis, Santa Catarina, representando essa capital lindíssima aí de Santa Catarina. Obrigado, Matheus. Deus te abençoe. Bom dia. Essas alergias são hereditárias? Tem esse fator hereditário genético aí, doutora, envolvida? Ó, Matheus, a gente teve o congresso de alergia em Florianópolis agora bem recentemente. Tá vendo? Que maravilha, né? Que legal. Realmente são hereditárias. A gente pode passar de pai para filho. Se você tem um pai com alergias respiratórias, você tem uma chance grande. Se é pai e mãe, você tem uma chance de quase 80% de ter alergias. Então, sabendo desse quadro, tem que ficar atento aí, o cuidado tem que ser redobrado. O cuidado tem que ser redobrado e aí você já liga o sinal de alarme e é o menor, né, sintoma, já inicialmente você já consegue procurar aí um especialista para tratar isso. Entendi. A nossa amiga Camila Santos Paiva, de Delfim Moreira, Minas Gerais. Bom dia, dona Camila, que Deus abençoe a senhora, que bom que está conosco. Senhora, senhorita, enfim, mas de toda maneira, nosso carinho, nosso respeito, nossa gratidão por estar conosco, viu? Existe algum tratamento caseiro para melhorar as alergias? Colocar água debaixo da cama ajuda, né? Então, Camila, não existe nenhum tratamento caseiro que melhore a alergia, mas alguns tratamentos amenizam os sintomas. Então, lavar o nariz, inalação e a água embaixo da cama serve para melhorar a umidade daquele ambiente. Então, num dia muito seco, você pode usar que vai ajudar, mas não vai curar e nem vai ter grandes efeitos a longo prazo na sua alergia, não. Então, doutora, para quem está em casa acompanhando o programa, etc., que a gente está entrando hoje, outro clima, etc., mas a gente no Brasil, antigamente eram bem definidos as estações, hoje é um dia de verão, a gente está sentindo frio, etc. Então, para quem está em casa aí, para tomar aquele cuidado para evitar esses quadros alérgicos, quais são as medidas caseiras, a lição de casa? A medida caseira é uma higiene ambiental, isso é muito importante. Então, realmente, manter a casa limpa e arejada, fazer uma limpeza com pano úmido na casa inteira, tirar tapetes, carpetes, cortinas, se você for uma pessoa alérgica, não ter livros dentro do quarto, o livro acumula muito pó, e ter esse cuidado com os colchões e os travesseiros. Isso é a medida inicial que você precisa ter se você tem uma alergia respiratória.